Uma boa tarde, meus irmãos, muita paz. Estamos aqui novamente com vocês para mais um estudo nesta noite do Evangelho segundo o Espiritismo. E fico muito feliz por estar de volta depois de um período mais ou menos longo em que eu fui operado. Mas graças a Deus e das vibrações amorosas de todos vocês, foi tudo simples, tudo certo, tudo fácil, tudo maravilhoso resolvido. E se Deus quiser, nós estamos voltando devagarinho para as atividades. E em função desses processos da pandemia, a gente vai continuar os trabalhos da nossa casa através desse modelo, né? Usando os recursos da internet e todos os sistemas informáticos que Deus disponibilizou à humanidade e a gente precisa fazer bons usos deles. Então vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Neste momento, Pai amado, nós vos rogamos a tua ajuda, o teu amparo, que através dos teus mensageiros de amor, derrame sobre todos nós fluidos de paz, de harmonia, de saúde, coragem, confiança e fé, que nos ajude a superar esses momentos difíceis que nós estamos passando, mas é uma oportunidade que nós estamos tendo de transformação, de mais união, mais fraternidade, mais amor, e vencendo a nós mesmos para ir nos superando e ajudando na transformação das energias do nosso planeta. Que a paz de Jesus ilumine, ampare e fortaleça todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo primeiro, que trata Não vim destruir a lei. E nessa instrução dos Espíritos tem o tema A Nova Era. Interessante, né? E quem fala é um espírito israelita, Mulhouse, que foi ditado em 1861. Vejam só o conteúdo desses ensinamentos, que nós vamos lendo devagarinho e analisando cada passagem desses ensinamentos, certo? Ele começa: Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhe ocultava a divindade. Veja quanto ensinamento maravilhoso nós estamos vendo nesse primeiro parágrafo. Deus é único, é o primeiro ensinamento. E Deus recomendou, né, a Moisés, no primeiro mandamento da tábua, né? Deus, eu sou Deus que libertei-vos do jugo, né, do Egito, e não terás nenhum ser para adorar, nem em cima da terra, nem embaixo do chão, nem nas águas, nem em coisa alguma. Então Deus é único. E esse grande ensinamento proporcionou ao povo hebreu ser o primeiro povo a ter como essa crença de Deus único. Porque naquela época, todos os povos eram deuses em imensas quantidades. Os romanos, os gregos, todos os povos, os egípcios, todos tinham deuses para tudo, para chuva, para colheita, para guerra, para isso, para aquilo. E a esse povo hebreu foi que foi dado essa condição. E nesse ensinamento de Deus único, Moisés fortaleceu e fez conhecer a todos os hebreus
e também aos povos pagãos. Então, na verdade, esse povo hebreu, ele foi o instrumento que Deus se serviu para fazer a sua revelação. E através não só de Moisés, mas também dos profetas. Então, nós sabemos que teve uma quantidade imensa de profetas que vinham de tempos em tempos ensinar ao povo hebreu. E as vicissitudes da vida desse povo, ou seja, os problemas que eles passaram, diversas vezes eles se tornaram escravos, primeiramente, né, na Babilônia, depois nos outros povos, nos egípcios e tudo mais, tá certo? Aquilo foi necessário para poder, como se diz, arrancar dos olhos o véu que lhe ocultava uma divindade, porque ele não tinha uma noção. E uma das formas dos seres humanos aprender é pelo amor ou pela dor. Mas como era um povo ainda muito rude, ainda não tinha essas noções de amor, então foi pela dor que eles passaram como escravos nos diversos povos, foi que foram despertando esse conhecimento da divindade de Deus como Pai. Deu para entender esse mecanismo riquíssimo, né, de ensinamentos. Vamos continuar. Aí o Espírito diz: os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Então, aí nós vemos uma coisa bem interessante nesses ensinamentos, que os mandamentos de Deus, que Deus deu através de Moisés, foi as famosas tábuas, né, da lei, né, trazem o germe da moral cristã. Ali estão 10 mandamentos, os princípios que Deus desejava para que nós pudéssemos, conhecendo, vivenciarmos, cumprindo aqueles mandamentos, realmente nos transformar numa moral nova, a moral cristã. Só que os comentários da Bíblia, como as pessoas interpretavam a Bíblia, os ensinamentos, né, foi que não pôde conseguir ter uma compreensão da verdadeira pureza dos ensinamentos que constam ali, nos 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos, nem por isso de ser brilhante frontispício da obra. Ou seja, frontispício é aquilo que vem na frente, é aquilo que mostra. Então, é como um farol que ilumina ao mar nas noites, ajudando os caminheiros, né, navegantes a sair dos riscos e auxiliar. Então, esses 10 mandamentos que Deus colocou, é essa grande obra que é o farol para a humanidade. Só que a humanidade não compreendeu essa luz, esses ensinamentos, e interpretou de maneiras inadequadas, e nós tivemos tantos desvios, tantas guerras, tantos problemas, pela falta de compreensão verdadeira dos 10 mandamentos de Deus. Continuando. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teria compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências,
estavam muito atrasadas em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como aquele então lhe oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Então vamos compreender esses ensinamentos, né? Então a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam o povo chamado à regeneração. E esse povo era semi-selvagem. O estado que encontravam os hebreus naquela época era semi-selvagem, eram escravos no Egito, submetido a diversas coisas atrozes, e eles sofriam muito com isso. Eles não tinham uma sensibilidade para compreender. Então, o ensinamento de moral que o Moisés colocou era adequado àquelas condições. Embora Moisés seja um espírito altamente elevado, porque ele foi criado no grupo, no seio dos faraós. A irmã do faraó foi que acolheu, né, e o cuidou e o criou para ser um dos familiares. E ele tinha todo o estudo de sabedoria, astronomia e todos os conhecimentos, além dele ter também as qualidades espirituais, que permitiu a ele, através da sua mediunidade, fazer vários e vários fenômenos materiais que impressionou o povo hebreu e ajudou na sua libertação. Então, era preciso que aquele povo semi-selvagem, para compreender e adorar a Deus, passasse por esses holocaustos e sacrifícios. Então, observe que o povo hebreu vem, através dos tempos, sempre passando sofrimentos. Depois, na era moderna, quando eles acabaram e os romanos destruíram Jerusalém e dissiparam todo ali que não morreu, teve que fugir, os judeus foram dispersados no mundo. E teve depois, na época de Hitler, a perseguição enorme, um holocausto imenso daquele povo. Então, mostrando para ele, para despertar, através da dor e do sofrimento, uma nova mudança e uma nova transformação. Mas a sua inteligência é notável no tocante às coisas materiais, mesmo nas artes, nas ciências, mas atrasado em moralidade. E você vê hoje Israel, que é a origem agora, né, atual, a condição atual do povo hebreu, voltou à sua terra e tem uma nação altamente moderna, com conhecimentos profundos na arte da ciência, no conhecimento, né, grande desenvolvimento na área de medicina, na área de tecnologia, mas imoralidade ainda vive brigando com os irmãos, né, os palestinos e tudo mais que tem ali, volta. Ainda não foram tocados no seu coração. Então, a maneira como a religião foi colocada para lá, naquela época, vamos voltar à época anterior, né? A época de Moisés, as épocas seguintes, tá certo? Tínhamos essa religião com essas representações imateriais. Então, eram os sacrifícios dos animais, aquelas oferendas, tudo aquilo fazendo parte, porque eles ainda não tinham tocado no seu coração para as coisas espirituais. Então, os sacrifícios tocavam em sentidos. Eles aceitavam e acreditavam. Enquanto a ideia de Deus é essa ideia de o Pai amoroso e bom, que eles ainda não tinham, era um Deus justo, mas rigoroso e perverso, e cobrava. Era isso que tocava no espírito deles. Então, a gente vai começando a compreender que houve um processo de evolução no povo hebreu, que eles foram tendo as oportunidades, o sofrimento, aquelas situações, e foram aprendendo a ter mais amor, uma confiança no Deus único
e uma aceitação no Deus único. Então, naquela época, era o único povo que tinha esse conceito de Deus único, enquanto todos os outros povos eram múltiplos deuses, né? Vários deuses. Aí continua o Espírito dizendo, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximando os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que nela hoje a habitam. Então, vamos ver esse trecho aqui, interessante, né? Então, após Moisés, milhares e milhares de anos depois, tá certo? Veio Jesus Cristo, que foi o iniciador da mais pura moral e a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los fraternos. Então veio Jesus ensinar a lei de amor. Jesus veio, que era anunciado, o Messias era sabido pelo povo, os profetas diziam, falavam, né? Jeremias, o profeta Isaías principalmente, teve muitas passagens onde eles ensinavam da vinda do Messias. Então chegou Jesus e veio ensinar uma outra moral, a verdadeira moral, a moral cristã, de pureza, de amor e de bondade. E Jesus foi o exemplo desde o seu nascimento. Porque se esperava o quê? Um rei rico, né? Que iria libertar os judeus. Mas achava que era libertação material. E Jesus veio ensinar a libertação espiritual. E através dos seus exemplos, do nascimento, de uma maneira simples, numa manjedoura, na maior pobreza do mundo, mas deu exemplo de humildade, de simplicidade. E começou o seu trabalho, após o seu período de crescimento como todo ser humano, trabalhando com seu pai, José, aprendendo todas aquelas coisas, mas quando chegou o momento dele fazer os seus trabalhos, ele foi e fez. E desde criança, teve alguns fenômenos em que ele fez, que mostrou a sua condição de ser superior. Então, ele vem mostrar o quê? A renovação para que o nosso mundo se transforme num mundo melhor. Que aproxima os homens e torna mais fraternos, ou seja, torna os homens mais amorosos, mais irmãos, mais companheiros uns dos outros. E isso faz com que em todos os corações gerem a caridade e o amor ao próximo. Então, Jesus veio ensinar a caridade, a fazer o bem a todos, indistintamente, amar ao nosso Pai, amar os pais, amar os nossos amigos e amar os inimigos. Então, esse amor ao próximo é que gera uma solidariedade em comum e desenvolve em todas as criaturas um bem, uma condição nova de vida, de fraternidade, de alegria, de paz. E acaba todas essas guerras, essas coisas ruins que a gente tem, o rancor, a inveja, esses sentimentos negativos. Jesus veio ensinar o bem, o amor, a caridade. E ensinou através do exemplo que ele deu de sua vida. E aqueles discípulos que o seguiram se transformaram. Aquelas pessoas que aprenderam aquele conhecimento se transformaram. Foram esses os primeiros cristãos que foram tocados em seu coração e modificaram toda a maneira de ser das suas vidas. Então, essa mudança vai gerar justamente uma mudança moral
Então, todo mundo esperava um rei forte, lutador, que destruísse os romanos, que os libertasse do jugo romano, né? Mas não. Jesus veio para a libertação espiritual. Ou seja, libertar-nos tanto nessa vida como na vida futura. E com isso, essa mudança interior de mentalidade, da maneira de ser, faz com que nós nos transformemos em criaturas melhores, temos mais bons pensamentos, mais bons sentimentos, mais atitudes do bem, que as energias que nos envolvem e que envolve a Terra vai se transformando. E com essa transformação, nós vamos mudando o mundo, vamos tendo mais solidariedade e vai ser um ambiente adequado para transformarmos a Terra num mundo que possa os espíritos superiores viverem. E é o que está acontecendo em nosso planeta. Esse momento de transição que nós estamos passando, inclusive essa pandemia de vírus, né? Você vê um bichinho tão pequenininho que está atuando em todos os mundos, todas as nações, todas as nações, ricas e pobres, tá certo? Mas que está desenvolvendo nas pessoas que têm coração bom, a solidariedade, o amor, o acolhimento, a ajuda. Veja o que está sendo transformado com esse vírus. As famílias estão agora em casa, tendo a oportunidade de conviver, de se conhecer melhor, de se ajudar para continuar vivos. Todos estão compreendendo isso? Sabemos que não. Mas a grande maioria que está compreendendo, está vivenciando, está praticando, está se transformando em criaturas melhores. E com isso as vibrações do nosso planeta vai se modificar e vamos seguir essa lei maravilhosa desse mundo se transformar num mundo de regeneração, onde vai ser o mundo das pessoas do bem, das pessoas que fazem o bem. E todas essas pessoas de maldade não vão ter mais a oportunidade de reencarnar na Terra. Já vai para mundos inferiores, onde o seu nível de energia será adequado. E vão, através do sofrimento, das dificuldades, reaprender a prática do bem e do amor. Então, o que é isso? Aí a gente vamos continuar. É a lei do progresso. Aqui a natureza está sujeita. Então, uma das leis da natureza é a lei do progresso. Mas na frente nós vamos estudar todas as outras leis. Certo? Mas hoje a gente está vendo aqui que a lei que está impulsionando a transformação do nosso planeta é uma lei do progresso. Que vai, independente da gente querer ou não, independente da gente fazer alguma coisa a favor ou não. Então, quem não estiver na corrente do bem, vai ser expulso. Vai para outro lugar mais inferior. Então, a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para levar a humanidade. Veja que coisa interessante, né? Então, nós tivemos a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, Jesus, que vem ensinar a lei de amor, e agora nós temos o Espiritismo, que é uma alavanca que Deus se utiliza, se serve para levar a humanidade. Então, esse processo do Espiritismo, a doutrina espírita, é um ensinamento que vem de Deus. Quem comanda é Jesus e tem função de alavancar. Então, quem conhece, quem vai compreendendo os ensinamentos espíritas e verdadeiramente vivencie, porque tem aquelas pessoas que conhecem, mas não praticam, são simpatizantes no meu ponto de vista, né? São as pessoas que eu sou espírita, mas não, é simpatizante, porque não praticam, não vivenciam. Mas aqueles que se esforçam, não é que o verdadeiro espírito seja uma pessoa séria, uma pessoa sempre boa, não. É a pessoa que está no processo de evolução. Mas o espírita é aquele que se esforça em se transformar. E o espiritismo é isso. São um conjunto de ensinamentos promovido por uma, como é que eu diria,
uma quantidade enorme de espíritos. Tem um termozinho que a gente usa, mas não estou lembrando agora, né? Que promove esse trabalho tocando no coração das pessoas, através da intuição, através da audição, onde a gente pode ouvir uma voz da consciência que nos ajuda a elevar. E todos nós temos acesso a isso. Então, esse espiritismo é a alavanca que Deus concede para elevar a humanidade. Então, o espiritismo é a terceira revelação de Deus à humanidade. Então, o que é que diz mais aqui? Ótimo. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para se realizarem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, tudo de Deus é numa sequência. Deus não dá saltos. Primeiro teve Moisés, passou mais de 2000 anos. Depois veio Jesus, quando o povo já estava mais preparado um pouquinho, e deu os ensinamentos de amor. 2000 anos depois, vem o Espiritismo, quando o povo está mais consciente, tem mais entendimento, mais compreensão de ciência, e vem alavancar. O que é alavancar? É dar condição de uma força a mais para que a gente realize um trabalho no bem. Então a gente usa alavanca, né? Para mandar uma pedra grande que a gente não consegue, e com a alavanca a gente ajuda a gente a fazer aquele trabalho, né? Então o Espiritismo é isso. E chegou numa época em que as pessoas têm melhores condições de compreensão. É preciso ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. E Jesus falava nisso, né? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Então, o Espiritismo vem com essa condição para fazer a transformação e desenvolvimento moral das criaturas. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram com as suas precursoras. Ou seja, os ensinamentos do Espiritismo seguem o mesmo roteiro, as mesmas ideias de liberdade que as outras ideias que teve a humanidade. Então, veja a França, nós tivemos a queda da Bastilha, a transformação, onde mudaram o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade era o tema, né? Mas depois se desviaram. E o Espiritismo veio para não se desviar mais, para a gente agora realmente lutar. Mas essa luta não é uma luta armada, é uma luta de transformação interior. E sempre será necessário, porque quando a gente, para mudar os vícios nossos hábitos, as nossas mazelas, é muito sacrifício, gente. Eu sei, porque eu vivo isso, e eu sei quanto é difícil a gente se transformar, a gente reconhecer o erro, a gente realmente fazer algo por nós. Então é uma luta interior que é preciso fazer. E o Espiritismo vem ajudar-nos a dar força, coragem, confiança e sabermos que somos seres eternos e que nós vamos crescer e desenvolver nesse processo, pela lei de progresso, que é uma das leis de Deus. Então, uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Então, foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Veja que ensinamento interessante, né? Então, uma vez despertada a atenção, mas também a beleza e a santidade da moral, então vai tocar quem? Os espíritos de cada um de nós, porque nós somos espíritos, gente. Só que a gente tem a parte física do nosso corpo, que é o que nos dá a expressão da fala, como eu estou falando aqui com vocês, a capacidade de raciocinar, né, que nós temos, de trabalhar, de fazer as coisas. Mas há uma essência em nós, que é o espírito, essa sim, é que vai sendo tocado. E é que o Espiritismo busca a nos dar, primeiro, essa compreensão, que nós somos eternos em espírito.
e não em corpo. Porque sabemos que nosso corpo um dia vai morrer. Um dia nós seremos enterrados. Ninguém fica para semente. Né? Mas o nosso espírito eterno é que é tocado. E aí sim, a gente vai dedicar a uma ciência que traz a chave da vida futura e abre a porta da felicidade eterna. Ou seja, que chave é essa da vida futura? Porque Jesus prometeu tantas coisas da vida futura, tudo foi isso. Ele não prometeu nada para agora, não. O reino dos céus é para ser alcançado. Né? Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, como é que vai o manso e pacífico herdar a terra se a terra é essa confusão toda? Cheio de gente ganancioso e invejoso. Então, vai haver uma transformação no nosso planeta. Todas as pessoas violentas, maldosas, perversas serão expulsos da terra. E já começou isso. Certo? Não vai ser de uma vez, não. Prendendo tudo na tuia assim e ir embora, não. Devagarinho. Porque as coisas de Deus é tudo devagar mesmo. Né? Ele é eterno, não tem pressa. Mas o que vai acontecer? Essas pessoas vão morrendo, mas não vão mais reencarnar aqui. Porque aqui não será mais um planeta para ter maldade. Vai ser um planeta para a vida eterna. Então, a ciência dessa informação, as pessoas vão tomar consciência disso, e aí, sem revolta, sem tranquilidade, sem revolta e sem aperreio, mas com muita calma, muita serenidade, vai ver esses seres inferiores, perversos, eles vão sumindo do planeta, e as vibrações das pessoas, os pensamentos, os sentimentos bons das pessoas, fará com que a energia do nosso planeta crie um campo de proteção que eles não terão mais acesso. Hoje, nós temos muitos espíritos inferiores nos perturbando, nos influenciando, porque a nossa atmosfera de pensamento e de sentimento ainda é grosseira. Mas o mundo se transformando vai ter o quê? Uma felicidade eterna, um mundo de paz e de harmonia, que vai ser um mundo de regeneração que o planeta Terra se transformará, onde terá paz, serenidade e equilíbrio, e o bem será a maioria, então a maldade não vai ter espaço. As pessoas vão se envergonhar de fazer o mal e vão sair de fininho, como a gente diz, pegar o beco e ir embora. Entendeu? Então, isso vai ser o nosso planeta. E já estamos nessa fase de transição. Já começou a transição. Aconteceu esse evento dos vírus. Vai acontecer mais outros eventos, gente. Eu não sei qual vai ser. Mas dependendo do merecimento das pessoas, vai ter. A gente está ganhando. Porque esse vírus poderia não ter sido um vírus e ter sido uma guerra nuclear, onde morreria tanta gente e ficaria com sequelas por anos e anos. Foi permutado. Vem um inimigo desse tamanho, mexeu com o mundo todo. Todos os países estão afetados para essa transformação. Mas é um mal, correto? É um mal. Mas é um mal que vem para o bem. E foi melhor do que uma guerra mundial. E aí nós estamos tendo a oportunidade dada por Deus para ir nos modificando e nos melhorando e nos tornando criaturas melhores para ajudar nessa transformação e termos um mundo de paz e de regeneração. Então, concluindo, né? Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, não é que o Espiritismo vai ser a religião. Não. O Espiritismo vai ser os ensinamentos que toda religião terá, vivenciando e praticando dentro dos seus ensinamentos, ampliando esse saber para que transforme todas as criaturas em criaturas de bem. Homens e mulheres de bem. E aí farão filhos e filhas de bem e, consequentemente, o mundo será um mundo sempre melhor. Muita paz para todos. Meus irmãos, vamos agradecer
ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade maravilhosa de podermos ver esses ensinamentos de Jesus, da doutrina dos Espíritos, que toca o nosso coração, que toca também o nosso espírito e faz-nos relembrar da verdadeira missão que temos aqui na Terra. Por que é que viemos aqui? Então, agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso amigo espiritual, orientador, nosso irmão Abdu, é que elevemos nosso agradecimento ao nosso Pai. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigo da espiritualidade. Nós vos agradecemos, Pai amado, por toda ajuda e todo amparo. Que continue nos dando força, coragem, confiança e fé, para que nos ajude a vencer todas as vicissitudes que precisamos passar para sermos criaturas melhores, verdadeiramente filhos de Deus, e podemos ajudar todos os nossos irmãos em necessidade. Que o teu amor, que a tua luz, que a tua paz envolva todos os lares nesse momento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, de todo mundo. Que essas energias de amor, de saúde, nos fortaleça, enchendo de confiança, de coragem, de fé, mas que tenhamos sempre também a prudência, os cuidados necessários para que a gente não se contamine com esse vírus, para que a gente possa, nas nossas energias boas, refortalecer o nosso sistema imunológico e nem sermos acolhidos por esses vírus, nem sermos transmissor, porque muitas pessoas não morrem, mas acolhem esses vírus e passa a ser um transmissor do mal. E aí a gente precisa ter o respeito com os outros, tendo todos os cuidados de usar as máscaras, de lavar as mãos, de ter higiene. Já pensou, gente? É higiene que estávamos esquecidos e todos os cuidados necessários. Então que tenhamos a força, a coragem, a vontade de viver e de servir a Jesus. E seremos abençoados sempre, pelo nosso esforço, pela nossa confiança, pelo nosso merecimento. Que a paz de Jesus fique com todos os lares, todas as criaturas. Muita paz. Que assim seja.